duas já fica mais fácil, tá? Beleza, aí, já tá valendo. Então, olha lá. Eu escrevi aqui para vocês, né? Então, a série harmônica alternada, ela é o seguinte aqui, ó. Deixa eu só dar uma regulada aqui na caneta. Aqui. A série harmônica alternada, ela é somatória, né? Somatória de n igual a 1. Eu não sei porque hoje tá um pouquinho... Ah, não, tá aqui, ó. O programa tá aqui, ó. Pô, eu às vezes apanho aqui desse negócio, turma. Vocês me desculpem, tá? Me desculpa mesmo. Olha lá. Não sei o que está acontecendo, que está mudando ali. Eu quero que fique fixo aqui o negócio, mas não está ficando. Perdão a todos. Perdão. Olha lá, não, agora fixou. A série harmônica, agora sim. A série harmônica alternada, n igual a 1 até infinito, tá certo? Menos 1 elevado a n mais 1, dividido por n. Tá certo? Então, se você abrir esse somatório, ele vai ficar assim, 1 menos meio mais 1/3. Repara que ele não é tudo positivo. Os inversos de número par estão com sinal de menos, né? Os inversos de ímpar estão com sinal de mais. 1 mais 5, né? Mais 1 sobre 5, menos 1 sobre 6, mais reticências. Essa é a série harmônica alternada. Harmônica alternada. Tá lá. Tá? A série harmônica alternada, ela converge, tá? O limite dessa série harmônica alternada, o somatório até infinito, esse somatório até infinito, né? De n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n, ele dá igual a ln de 2. Inclusive, para vocês acostumarem com essa ideia, porque a série harmônica, ela diverge, né? Se você não tiver a variação de sinal, como eu já coloquei lá no exercício, o livro também fez, né? O somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n, ele explode para infinito. Vamos botar igual, né? Vamos botar igual, porque aqui não é uma sequência, já é a série. Então, o certo é botar igual mesmo. Isso aqui dá igual a mais infinito, tá? Isso aqui diverge, série harmônica, sem alternar. Mas a série harmônica alternada, ela converge para ln de 2. Professor, como que eu posso provar que isso aí converge para ln de 2? Eu separei aqui para vocês um negócio interessante, aí o pessoal está dizendo presente. Ok. Eu separei um negócio interessante aqui para vocês, ó, que eu não tive tempo de digitar ainda, depois eu vou digitar para vocês. Existe uma relação chamada constante de Euler-Mascheroni. Usando essa constante de Euler-Mascheroni aqui, dá para você provar que o limite realmente é ln de 2. O limite da série harmônica alternada. Tá legal? Então, quer dizer, como é que a gente demonstraria isso aqui? Porque isso aqui, vira mexe, eu estou falando, né, que a série harmônica alternada da ln de 2, e o cara nunca demonstra, parece que ele está mentindo, né? Mas eu não estou mentindo, não. Na verdade, como é que você poderia demonstrar isso aqui? Você parte desse fato aqui, que se você fizer 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, você somar, não até infinito, porque daí vai dar a série harmônica que diverge, mas se você somar até 1 sobre n, se você somar até 1 sobre n, certo? E menos ln do próprio n que você parou aqui, o resultado disso dá um gama, que é a constante de Euler-Mascheroni. Euler-Mascheroni. EM, vamos chamar assim, tá? Ela é aproximadamente 0,55, é um número irracional isso aqui, mas dá aproximadamente 0,55 reticência, alguma coisa. 5569 e tal, vai indo. A partir desse resultado, quer dizer, isso aqui converge, né? Não é que é igual, converge. Ali não é um sinal de igual, é um sinal de... ele botou, é o limite, né? É o limite, faltou o limite aqui. Acho que dá para escrever um limite aqui. Limite disso aqui vai dar gama. Quer dizer, quando n tende a... Faltou mais aqui também. Quando n tende a infinito, se não tivesse o ln de n aqui, fosse só o limite para n tendendo a infinito de soma até 1 sobre n, seria a série harmônica que explodiria para infinito. Como eu faço esse menos ln de n, não explode mais para infinito, dá uma constante gama, chamada constante de Euler-Mascheroni.
né? Quando n tende para infinito, né? Se você colocar aqui um n10 menos ln de 10, já vai começar a se aproximar desse número. Aí n100, soma de 1 sobre 1, 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, até 1 sobre 100, menos ln de 100, vai chegar mais perto da constante gama. Até que quando n tende para infinito, no limite, isso aqui dá gama, tá? Esse é um resultado que precisaria de uma demonstração. Eu estava pesquisando também uma demonstração dele, mas ainda não digitei para vocês. Mas a partir dele, dá para você provar que isso aqui converge. Eu vou dar uma dica de como que vocês podem fazer, vou deixar encaminhado. Estou dando várias dicas para provar isso aqui. Ó. Primeira dica, usa essa relação aqui de Euler-Mascheroni. Limite disso aqui menos ln de n dá um gama. Não precisa saber o valor de gama. É só você saber que dá uma constante, converge para um valor. A somatória de 1 sobre n mais menos o ln de n, tá? Converge para um valor. Aí, como é que você prova que isso aqui converge para ln2 utilizando isso? Você faz o seguinte, ó. Você pega a série harmônica alternada e reescreve ela assim, ó. A série harmônica alternada, que é, como eu tinha escrito ali em cima, né? 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, e vai embora, né? Mais 1/5 e tal, você pode reescrever ela da seguinte forma, mais, menos reticências, né? Você pode reescrever ela como sendo a harmônica até chegar em 2n, então vou botar aqui um colchete, ó. Imagina que você faz normal, harmônica, até chegar em 2n. 1 mais meio, mais 1/3, até chegar em 1 sobre 2n. 1 sobre 2n. Olha só que interessante, isso aqui. Tá? Menos, porque agora como é que você faz isso aqui virar a série harmônica alternada? Bom, você vai pensar o seguinte, olha, aqui os 1 sobre par está tudo positivo, eles têm que ficar negativos. Então, eu não posso só tirar os 1 sobre par, eu tenho que tirar eles 2 vezes. Se eu tirar uma vez eles, zera os 1 sobre par. Se eu tirar eles 2 vezes, além de zerar, vai ficar negativo. Calma aí que faltou botar o reticências aqui. Deixa eu só botar reticências aqui. Vai ficar negativo. Calma lá. Faltou colocar reticências. Espera um pouquinho. Aqui, ó. Mais reticências, né? Porque aqui eu tinha colocado reticências também. Então, pá. Isso aqui, para ficar igual, porque aqui eu coloquei todo mundo. Tá certo? Então, aqui eu tiro 2 vezes os pares. Começa no meio, né? Meio, mais, aí reticências, até chegar nesse 1 sobre 2n, mais reticências. Mais reticências, pá. Aí fechou aqui, tá? Então, é uma dica que eu estou dando. Aí, resultado. O que vai acontecer? Aí eu vou deixar para você articular. Tem nesse site aqui, tem feito. Eu depois vou digitar isso aqui para vocês, tá? Que eu não queria agora ir explicando tudo até o final. Mas ele fez a mesma coisa, olha lá. Menos 2 vezes os pares, tá vendo aqui? É que ele não botou reticências aqui, então ele também não colocou reticências do lado de cá. Eu, como coloquei reticências de um lado, coloquei reticências no outro. Mas a ideia é a mesma. Escreva aqui, está alternado, ó. Menos, mais, menos, mais. Aí o que acontece? Essa alternada, ela é igual à harmônica, tudo mais, menos 2 vezes os pares. Só que aí o que ele faz? Olha como é fácil a ideia, ó. Menos ln de 2n, mais ln de 2n. Aqui é ln de 2n também, aqui o ln de 2n é a mesma coisa que ln de 2 mais ln de n. Ele escreveu separado, pela propriedade do logaritmo, mas é ln de 2n. E aí taca limite dos dois lados, tá certo? O limite desse e o limite desse aqui junto com esse e desse aqui junto com esse vai dar mais gama menos gama, por causa do Euler-Mascheroni, que dá gama. E vai sobrar um ln de 2. Então, o limite da série harmônica alternada é ln de 2. Está provado aqui, utilizando essa relação. Tá? Então, quer dizer, para completar aqui, qual seria a ideia? Eu vou até pegar o vermelho aqui para mostrar para vocês. Eu faria, aqui desse lado direito, um menos ln de 2n, mais um ln de 2n também. Só que esse ln de 2n aqui você pode quebrar em ln de 2 mais ln de n. Aí o ln de n junta com esse e vira gama. O ln de 2n junta com esse aqui e vira menos gama. Tá certo? E aí você vai ter uma
vai sobrar apenas o ln de 2 e o limite da alternada do outro lado. Então você vai ter comprovado isso aqui. Série harmônica alternada. Isso aqui não tem no livro, eu estou falando por fora, tá? O livro nem comenta isso aqui. Eu estou comentando só para vocês saberem que usando essa relação de Euler-Mascheroni, e somando e subtraindo ln de 2n, passando o limite, dá para você comprovar que a somatória, a série harmônica alternada dá realmente ln de 2, ela converge. E nós já provamos de 2 jeitos diferentes, provamos 2 vezes que a série harmônica, sem ser alternada, diverge, vai para mais infinito. Então, são 2 resultados, todo estudante de análise tem isso na ponta da língua. A série harmônica diverge e a série harmônica alternada vai para ln de 2, ela converge. E o que ela acaba servindo como exemplo? Ela acaba servindo como exemplo, a harmônica alternada, disso aqui, ó. Um exemplo clássico de uma série convergente, porque ela converge, acabei de comentar com vocês, para ln de 2, mas quando eu passo o módulo, ela não converge. Por que ela não converge? Se eu passar um módulo nela, ela vira, se eu passar um módulo nisso aqui, pum, pum, ela vira isso aqui, ó. Ela vira isso aqui. Se eu colocar um módulo aqui, ela vira a série harmônica que diverge, tá certo? Então, resultado, a série harmônica alternada converge, no caso para ln de 2, mas não converge absolutamente, porque somatória do módulo vai divergir. Quando tomamos a soma dos valores absolutos, obtemos a série harmônica, que diverge, tá? Aí, como é que eu poderia provar? Não provar que ela vai para ln de 2. Aí é aquele negócio que eu estava mostrando para vocês, né? Que eu uso aquele Euler-Mascheroni. Como que eu posso provar que a série harmônica alternada converge, independente do valor, né? Porque vocês tenham em mente que são 2 problemas diferentes. Um problema é você provar que uma série converge só. Ela converge, com certeza converge. Não sei para quanto, mas converge. Esse é um problema. Outro problema é você saber exatamente para quanto ela converge. Aí é artesanal. Não tem padrão industrial para fazer isso aí. Para descobrir qual é o valor. Para descobrir qual é o valor, você tem que ir indo, cada caso é um caso. Tá? Por exemplo, aquele ali, ó, a técnica do Euler-Mascheroni, você faz depois eu vou digitar certinho para vocês e vou encaminhar para vocês verem que bonito fica aquela, que nem eu fiz com a do Oresme, para a série harmônica mostrar que diverge, uma demonstração a mais do que tem no livro. Eu vou fazer também com essa da harmônica alternada, mas já podemos considerar fato já, ela converge para ln de 2. Para você mostrar ali que ela converge para ln de 2, você usou essa técnica do Euler-Mascheroni. Para você provar que 1 sobre n ao quadrado, somatória de 1 sobre n ao quadrado, vai para π ao quadrado sobre 6, já é outra história. Para você provar que a alternada dos ímpares, de 1 sobre ímpar, somatória alternada de 1 sobre ímpar, vai para π sobre 4, já é outra história. Que não tem a ver com π quadrado sobre 6, dá 1 sobre n ao quadrado, e não tem a ver com ln de 2 da harmônica alternada. Então não existe técnica padrão geral, universal, para você mostrar que para você provar que cada série convergente vai para um certo número. Aí, cada série você vai ter que fazer uma manipulação diferente. Agora, existem técnicas mais padronizadas para você descobrir se uma série converge ou não. Tem teoremas, que já são mais gerais. Por exemplo, vamos ver um bem agora. Teorema de Leibniz. Está aqui, ó. O teorema de Leibniz diz o seguinte: se a sequência AN é monótona decrescente, que tende para zero, toda vez que eu tiver uma sequência monótona decrescente tendendo para zero, viu, turma? Por acaso, é o caso de 1 sobre n. 1 sobre n é monótona decrescente e está tendendo para zero. Sim ou não? Também é o caso de 1 sobre n ao quadrado. De 1 sobre n ao cubo, mas o mais importante da gente observar agora é 1 sobre n. É uma sequência n monótona decrescente tendendo para zero. Então, a série alternada dos ANs, a série alternada dessa sequência monótona indo para zero, vai ser, com certeza, uma série convergente. Olha que legal isso aqui. Esse teorema fora de série, tá? Então, isso aqui comprova que a série harmônica alternada é convergente, porque 1 sobre n, aqui, ó, 1 sobre n é decrescente tendendo para zero. Então, se eu alternar, vira a série harmônica alternada, pelo teorema de Leibniz, é convergente. Professor, como é que você pode explicar essa demonstração aí? Vamos abrir essa demonstração aqui numa lousa, para a gente ter uma noção dela melhor, né? Deixa eu só salvar essa luzinha aqui inicial, até para eu me lembrar depois que eu tenho que digitar a série harmônica alternada para vocês. Aqui, análise
aula, vou salvar aqui, lousa 01, enter. Tá aqui. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, olha a demonstração ali do teorema de Leibniz. Primeira coisa que ele faz, quero provar que essa série aqui é convergente. Escreva uma soma parcial, escreva uma reduzida. Como é que seria a reduzida dessa série? Né? Então, vamos colocar assim, Sn, né? Deixa eu escrever aqui, Sn reduzida, é a reduzida, ou soma parcial, né? Mesma coisa, sinônimo, reduzida de somatório de menos 1 elevado a n mais 1 vezes a n. Evidente que ele dá para você perceber que, deixa eu passar para o preto aqui, dá para você perceber que ele está considerando o n começando em 1, porque ele começa aqui do A1, tá vendo? O A1 é o primeiro termo, então ele está considerando aqui o n começando em 1. E 1 mais 1 dá menos 1 ao quadrado, que vai ficar positivo também, confere. Tá? Então a soma parcial Sn, no caso dessa série, vai ficar A1, que é o primeiro termo, ela aí para n igual a 2, vai ficar menos 1 elevado a 3, que fica negativo. Menos, vai ficar alternando o sinal, essa que é a ideia. Menos A2, mais A3, menos A4, e isso vai até quando? Isso vai até menos 1 elevado a n mais 1 vezes n, né? Mais reticências, mais menos, é uma soma parcial, ela acaba em n, menos 1 elevado a n mais 1 vezes o an. Beleza. E aí, o que eu ganho com isso? Você ganha o seguinte, vamos considerar agora a soma parcial, em vez de indo até n, indo até 2n, e depois indo até 2n mais 1. Porque daí ele vai ver uma relação entre essas duas somas. É tudo soma parcial da mesma série. Né? Olha só o que ele escreve, vamos ver se a gente concorda com isso. S2n, como é que seria S2n? Seria a mesma coisa que... Não é que eu estou somando só termos pares. Eu estou somando... O S2n é isso aqui, ó, tá? Para não dar confusão aqui, né? O S2n, eu estou somando todos os termos, igual isso aqui, A1 menos A2, mais A3, menos A4, mais reticências, pá. Só que aí eu vou chegar até o 2n, né? Então vai ficar menos 1 elevado a 2n mais 1 a 2n. Eu tenho que parar nesse termo aqui. Vamos ver como é que ele escreveu lá. Olha só, S2n igual... Olha o último termo dele, menos, o que é o menos aqui? É esse menos 1 elevado a um ímpar, 2n mais 1 é um ímpar, menos 1 elevado a um ímpar dá um menos aqui, menos quem? Menos A2n, certinho. Só que em vez de escrever todos os outros antes, que nem eu escrevi, ele deu uma sintetizada. Ele falou, ó, isso tudo que vem antes de chegar nesse termo aqui, é a soma até o 2n menos 2, mais o próximo termo, A2n menos 1, menos esse aqui. Beleza, ele sintetizou isso tudo aqui, ele escreveu, bom, todos esses termos aqui é a soma até 2n menos 2, mais o penúltimo termo aqui, que seria A2n menos 1, né, esse aqui é o 2n, menos, porque esse aqui vai dar menos, esse termo aqui, 2n. O raciocínio dele está certo. A S2n realmente é S2n menos 2, A2n menos 1, menos A2n. E a S2n mais 1? Bom, se a 2n é isso aqui, a 2n mais 1 você está somando 1 a mais. Então, você tem a soma até da mesma ideia, né? Quer dizer, a S2n menos 1, S2n menos 1, não, desculpa, mais 1, S2n mais 1, ela é igual a toda essa mesma tralha aqui, só que mais um termo. Então vai ficar A1 menos A2 mais A3 menos A4 mais reticências até, passa por esse termo também, menos 1 elevado a 2n mais 1 vezes A2n. Só que aí tem que somar mais um termo, porque é S2n mais 1. Então vai ter mais 2n mais 2, né? Menos 1 elevado a 2n mais 2, que é um número par, com toda certeza, a 2n mais 1. Fechou. Então, da mesma forma que ele reescreveu o S2n, ele reescreve também o S2n mais 1. Como? Ela está indo 1 para frente, né? Então, em vez de ser soma até menos 2, ele colocou soma até menos 1. 2n menos 1. Quem que é o próximo termo?
é o penúltimo, que no caso dessa aqui, o penúltimo vai ser esse, menos A2N, que era o último da outra. E quem que é o último dela? É esse aqui, ó. E óbvio que o menos 1 elevado a 2N mais 1, a 2N mais 2 vai ser 1, né? Então fica um sinal de mais. Mais A2N mais 1, A2N mais 1. Fechou. Então você tem essas duas fórmulas, para o SN e para o S2N, para o SN primeiro, né, a soma parcial normal. Para o S2N, ele pegou essa aqui, e para o S2N mais 1, ele pegou essa. Sim, mas o que ele vai concluir dessas três fórmulas que estão aqui? Uma e a outra. Ele conclui o seguinte, ó. Olha a conclusão bombástica do cara. Logo, as reduzidas de ordem par formam uma sequência não decrescente. Não decrescente, por quê? Porque o A2N menos 1 menos A2N, porque ele justifica assim, porque o A2N menos 1 menos A2N é maior ou igual que zero. Mas como é que eu sei isso aqui? Note que, por que eu sei que o termo que vem antes, que é o 2N menos 1, dá menos o termo que vem depois? Quem que vem depois do 2N menos 1? Vem o 2N. Por que o termo que vem antes, menos o termo que vem depois, dá maior ou igual que zero com toda certeza? Porque no enunciado, ele tinha dito que o AN é uma sequência monótona decrescente. O AN está diminuindo. Então, se eu pegar o que vem depois, menos o que vem antes, o que vai acontecer? Vai dar negativo. Mas se eu pegar o que vem antes, menos o que vem depois, o que vem antes, menos o que vem depois, num negócio decrescente, você pega o que vem antes, menos o que vem depois. Dá positivo. Porque o que vem antes é maior do que o que vem depois, porque ela é decrescente. Bom, mas tudo bem, isso aqui eu entendi do enunciado, mas como é que uma coisa implica na outra? Ué, se esse A2N menos 1 menos A2N dá um número positivo, isso está significando que a soma até 2N é igual à soma que veio antes do par anterior, 2N menos 2, mais um treco positivo. Então, significa que o S2N é maior do que o S2N menos 2, porque você está tendo que somar um tanto positivo no S2N menos 2 para dar o S2N. Então, o S2N é maior. Se o S2N é maior que o 2N menos 2, então significa que cresceu do 2N menos 2 para 2N. Então, as reduzidas de ordem par formam uma sequência não decrescente. Ele não coloca crescente, ele coloca não decrescente, porque pode ser zero também, né? Se isso aqui for zero, aí ficou igual os dois. S2N igual a S2N menos 2. Tá? Beleza. Tá legal? Tudo bem. Tudo bem, beleza. Uma sequência não decrescente. Entendi. Esse aqui ficar maior ou igual que zero, implica que as somas de ordem par vão ficar não decrescente, porque esse aqui é igual esse mais um tanto, positivo. E as de ordem ímpar? As de ordem ímpar, aí se você faz, no Azinho é decrescente, se você faz o que vem depois, menos o que veio antes, A2N mais 1 vem depois, menos o A2N que vem antes, aí fica negativo, menor ou igual que zero, né? Não negativo, menor ou igual que zero. Por quê? Porque, de novo, a N está caindo. Então, se eu pego um 2N mais 1 que está para frente, menos um 2N que está antes, vai dar um número menor ou igual que zero. Tá? Então, aqui você chega à conclusão, como esse aqui deu menor ou igual que zero, a soma de ordem ímpar que vem depois, 2N mais 1, é igual à soma que vem antes, mais um negócio negativo, ou seja, menos alguma coisa. Então, significa que a que veio depois estava menor do que a que veio antes. Porque você teve que pegar a que veio antes e somar uma coisa negativa para chegar na que veio depois. Então, essa aqui é menor do que essa. Então, as sequências de ordem, as reduzidas de ordem ímpar, são uma sequência não crescente. Tá certo? Quer dizer, ou ela é constante ou cai. A outra ou é constante ou sobe. Então, dá para você escrever isso aqui, ó, delas. As de ordem par são não decrescente, vai subindo. As de ordem ímpar são não crescente, vai descendo. Então, fica, né? Deixa eu tentar escrever isso aqui. Então, quer dizer, conclusão, vai ficar assim, S2, cheguei à conclusão que as de ordem par são não decrescente, então, ou estabiliza ou cresce. S4, menor ou igual que S6, menor ou igual que, aí vem reticências, né? E vai embora. Menor ou igual que um S2N, genérico, menor ou igual que reticências. Por um lado, eu tenho isso aqui, das reduzidas pares. Por outro lado,
Por outro lado, eu tenho, das ímpares, eu cheguei que é não crescente. Então, elas vão diminuindo. Então, eu posso escrever de lá para cá. Fica assim, S1, né, a S3 vai ser menor ou igual, a S5 vai ser menor ou igual, porque está decrescendo. Reticências, que vai ser menor ou igual que um S2N mais 1, ou 2N, acho que 2N mais 1, não, 2N menos 1 ele escreveu. É porque está começando o N1, né, tá certo. Menor ou igual que reticências, vou aproveitar a mesma reticências aqui, ó, né? Ah, mas, quer dizer, por que eu posso conectar as duas? Né, beleza, essas aqui formam uma sequência que vai diminuindo, as ímpares. As pares formam uma sequência que vai subindo. Mas por que uma está para cima da outra? Por que a ímpar está tudo para cima dessa e está as duas conectadas? Bom, aí ele chega ao seguinte conclusão. Além disso, para fechar essa linha aqui, além disso, o S2N, se eu somar até 2N, é a mesma coisa que eu somar até 2N menos 1 e tirar um tanto. Então, menos o A2N. Né? Então, o que acontece? Se eu tirei um tanto, com certeza o A2N é positivo, sem o menos, né? Porque se ela é uma sequência decrescendo para zero, os termos têm que ser todos positivos aqui, não tem jeito. Tá? Maior ou igual que zero. Então, se eu estou pegando a 2N menos 1 e estou tirando um pouco positivo, ou muito até, não sei quanto é o A2N, estou tirando um tanto para chegar no 2N, aqui, ó, ou dito de um modo mais fácil, né? Passa o S2N para o lado de cá e passa o menos A2N para lá. Você vai chegar à conclusão que ímpar menos par é igual a um número maior ou igual que zero. Então, ímpar menos par é maior ou igual que zero. Então, ímpar é maior ou igual que par. Então, as ímpares estão todas para cima dos pares. Aí conectou tudo numa linha só. Olha que bacana essa demonstração. Então, resultado. O fato disso aqui estar acontecendo permite eu tacar essa linha aqui, ó, essa igualdade, permite eu tacar limite dos dois lados. E o limite da A2N, bom, ele já falou no enunciado que a N vai para zero. O limite da A2N vai dar zero. Então, o limite de AN é zero. Tá? E o limite daqui, menos o limite daqui, vai dar zero. Então, vai ficar assim, vai ficar o limite das duas é igual. Tá certo? Então, vai ficar limite de acordo, não vou copiar aquela linha ali, porque senão não vai caber, tá? Já vou distribuir o limite aqui. Limite da S de 2N menos 1, menos o limite da S de 2N, vai ser igual ao limite desse A2N, que é a mesma coisa que limite de AN, que é zero, que ele já disse que está convergindo para zero. Portanto, um limite é igual ao outro. Isso aqui implica que um limite dessa sequência das somas parciais das ímpares, né, é igual ao limite da soma parcial dos pares, S2N, que deu igual a... Vamos voltar ali, né? Aqui, ó. Limite das somas parciais... Quer dizer, ele não diz... Deixa eu apagar isso aqui. Ele não diz quanto que vai dar, porque não sei quanto é a série, né? É óbvio que esse limite aqui vai dar igual a série, só que a gente não sabe a série. A gente sabe que um é igual ao outro porque esse aqui deu zero, mas o da AN dá zero, do S a gente não sabe. Então, beleza, limite da S2N é igual ao limite da S2N menos 1, pois o limite de AN é igual a zero. Portanto, a SN converge. A SN tem que convergir. E o teorema está provado, claro, porque as somas parciais indo até pares e convergir significa que SN também converge, né? E pior, tá igual ao limite das ímpares também. Então, quer dizer, uma soma parcial ou vai parar nos pares ou vai parar nos ímpares, não tem como parar em outro lugar. Se o limite tanto da soma parcial parando no par, como da soma parcial parando no ímpar, está convergindo para o mesmo limite, não tem como a SN ir para uma coisa diferente disso aqui. Porque toda a SN que eu escrever, ou ela vai parar no número par, ou vai parar no número ímpar, não tem uma terceira opção. E o limite das duas está dando igual, que é exatamente igual ao limite da SN. Então está provado que a SN converge e, portanto, a série converge, tá? Bom, eu espero ter conseguido aprofundar um pouco aqui a discussão desse teorema, tá? Fui apenas, digamos assim, tentando esclarecer passo a passo a demonstração, com calma, né? Mas o resultado é independente das demonstrações, a gente tem que saber o resultado, né? Se uma sequência é monótona decrescente para zero, a série alternada dessa sequência vai ser sempre convergente. Teorema de Leibniz, tá? Ele já soca aqui na sequência um exemplo desse teorema aqui, ó. Dá uma olhada.
Log de 1 mais 1 sobre n vai para zero? Primeiro lugar, vamos dar uma... Antes de falar qualquer coisa desse exemplo aqui, vamos ver isso aqui. Ó. O log de 1, lousa 2, aqui. O log, comentando aqui do exemplo 7, né? Exemplo 7. O log de 1 mais 1 sobre n, o que acontece com esse log aqui? Olha bem, só o log, sem esse menos 1 aqui. O que acontece com esse negócio? Bom, vamos dar uma olhada, né? Imagina que isso aqui é uma sequência xn. Tá? O que seria o x1? O x1 seria log de 2. Quem que seria o x2? x2 seria log de 1 mais meio, que é 3 sobre 2. Né? Vocês estão vendo o que está acontecendo. Então, quer dizer, na prática, isso aqui está ficando o seguinte, quem vai ser o xn? O xn vai ser log, se você dar o mínimo aqui, ó, vai ficar n mais 1 sobre n. Quando n tende para infinito, o que acontece com n mais 1 sobre n? Ele tende para quanto? Para 1. É só você ver aqui, né? Vai zerar esse aqui, vai dar 1. E aí, o que vai acontecer com o log de 1 mais 1 sobre n? Vai acontecer o seguinte, ele vai ser igual ao log de n mais 1 sobre n. Como n mais 1 sobre n está indo para 1, quanto que é o log de 1? Ele vai tender para log de 1. Log de 1, vamos colocar assim. Só que log de 1 é igual a 0, tá certo? Então, no fundo, isso aqui está tendendo a 0. Outra coisa, é sempre um log de 1 mais 1 sobre n, é sempre um log de uma coisa maior que 1, né? Porque 1 mais 1 sobre n é maior do que 1 para todo n. Tá? Só uma pequena observação aqui. 1 mais 1 sobre n é maior do que 1 para todo n. Então, esse log de 1 mais 1 sobre n, ele está sempre sendo log de uma coisa maior que 1. Ou seja, ele está sempre positivo. Né? Também note que log de 1... Estou só te dizendo como é que cai no Leibniz, no teorema de Leibniz, certinho. Log de 1 mais 1 sobre n é sempre maior do que 0. E está tendendo a 0, porque está tendendo a log de 1, e log de 1 é 0. Então, caiu no Leibniz. Caiu no Leibniz perfeito, no teorema que a gente acabou de ver. Então, pelo teorema 3, que está aqui em cima, que é o teorema de Leibniz, essa série alternada do log de 1 mais 1 sobre n é convergente. Por quê? Pelo que eu acabei de dizer, o log de 1 mais 1 sobre n está fazendo o papel desse an. Ele é uma sequência convergindo para 0 e decrescente. Né? Ele vai caindo cada vez mais. Né? Porque se ele está tendendo a 0 e é todo positivo, como é que ele vai estar subindo? Ele tem que estar diminuindo, tá certo? É uma sequência monótona decrescente. Então, pelo teorema de Leibniz, quando você alterna o sinal, o que acontece? Né? Quer dizer, você poderia convergir para 0 com termos positivos, não caindo direto, né? Deixa eu me corrigir aqui. Daria para você não ter esse negócio acontecendo. Eu não vou criar o exemplo agora, mas estou imaginando o desenho na minha cabeça. Na verdade, ela é monótona decrescente porque a função logaritmo é crescente. A função logaritmo é crescente e esse 1 mais 1 sobre n está caindo. Então, está voltando pela função. Como o gráfico da função é um arco, ele está diminuindo, tá certo? Essa seria a justificativa técnica. Tá? Mas ele nem comenta aqui, porque, assim, dá para a pessoa saber como é o gráfico de um logaritmo e imaginar a sequência decrescendo, tá? Beleza, ele é uma sequência decrescente de termos positivos convergindo para 0. É exatamente como está dito aqui no teorema de Leibniz, o log. Então, pelo teorema de Leibniz, a somatória de menos 1 elevado a n mais 1 é convergente. Tá? Mas ele ainda faz um comentário, ela não é absolutamente convergente, porque esse é um comentário interessante. Se eu tacar o módulo, o que vai acontecer? Vai sumir esse menos 1 elevado a n mais 1. Vai ficar a somatória só do log. E aí ele observa o seguinte, olha, a somatória do log sem a alternância de sinal é a mesma coisa que somatória de log de n mais 1 sobre n. Acabei de fazer na lousa lá. Então, como seria uma reduzida dessa série? A reduzida seria log de 2, a reduzida vai até o enésimo termo. Log de 2 mais log de 3 sobre 2, mas aí o próximo aqui que eu não escrevi seria 4 sobre 3,
reticências, até chegar no log de n mais 1 sobre n. Aí tem aquela propriedade do logaritmo que diz que quando eu tenho log de A sobre B, é log de A menos log de B. Então ele faz, por exemplo, 3 sobre 2 virou 3 menos 2. O 4 sobre 3 virou 4 menos 3. Né? O n mais 1 sobre n virou log de n mais 1 menos log de n. Então o que acontece? Mais 2 corta com menos 2, mais 3 corta com menos 3, mais 4 corta com menos 4. Foi cortando tudo aqui. Vai sobrar. Qual o único que não vai cortar? O log de n mais 1. Então, quer dizer, a reduzida dessa série aqui sem alternância de sinal, a soma parcial é log de n mais 1. Como a série é o limite do Sn, a série vai ser o limite de log de n mais 1. Limite de log de n mais 1 vai dar infinito, porque, como eu acabei de dizer, a função log é crescente. Tá? Então, a série diverge. É mais um exemplo de série que diverge, ela de série que não converge absolutamente, mas converge sem o absolutamente. Né? Quando converge sem o absolutamente, a gente fala só converge. Tá? Então, essa aqui é um exemplo, quer dizer, nós temos dois já, tem a série harmônica alternada, ela converge, mas não converge absolutamente, e tem essa aqui que ele acabou de exibir esse exemplo, também converge, mas não converge absolutamente, tá? Uma série convergente, somatória de AN convergente, mas que não converge absolutamente, que na hora que eu passo o módulo vai para infinito, chama-se condicionalmente convergente. Olha só que interessante isso, pessoal. Espero que vocês estejam aí ainda. O pessoal está aqui. A série que ele acabou de exibir, essa definição que ele acabou de passar, aí vai vir o último teorema, que eu já vou comentar desse último teorema. Tá? Importantíssimo. Toda série absolutamente convergente é convergente. Esse aqui é outro que eu vou perguntar da volta. Né? E nós já estamos vendo vários exemplos aqui, né, da volta, mas vou perguntar também. Né? A série que converge absolutamente, converge. Vale a volta? Uma série que converge absolutamente? Acabou de ver um exemplo aqui que não. Né? E acabou de ver um exemplo, que é a série harmônica alternada, que também serve para mostrar que a volta não vale. Mas eu queria comentar aqui essa definição. Uma série convergente, somatória de AN, que converge, mas a somatória do módulo de AN não converge, quer dizer, ela converge, mas não converge absolutamente. Essa série se chama condicionalmente convergente. Na seção 4, ele vai provar um resultado, dois resultados fantásticos, que eu vou só comentar com vocês, mas não vou cobrar na prova, mas eles são muito interessantes. Os resultados da seção 4 são o seguinte, 4.4, que a série absolutamente convergente, aquela que converge com o módulo, ou seja, aquela que não é condicionalmente convergente, ela é absolutamente convergente, essa série, você pode mudar a ordem dos termos que você está somando, daqueles infinitos termos, você pode somar de trás para frente, de frente para trás, trocando de 2 em 2, que ela continua convergindo para o mesmo valor, a série absolutamente convergente. Mas a série condicionalmente convergente, essa série que converge, mas se eu passar o módulo, ela deixa de convergir, ela passa a divergir, ele vai provar, que é o teorema de Riemann, que você pode, se você rearranjar, mudar a ordem dos termos que você está somando, ela já não converge mais para o mesmo valor. Ela converge para outro valor. E existe, tem como você provar, e ele prova lá, que ela pode convergir para qualquer valor que você queira, se você mudar adequadamente a ordem dos termos. Tá certo? Na condicionalmente convergente, dá para fazer isso. Então, por exemplo, série harmônica alternada, ela é condicionalmente convergente. Ela converge, a série harmônica alternada, para Ln de 2, depois eu vou digitar a demonstração para vocês, baseado naquela constante de Euler-Mascheroni. Série harmônica alternada converge para Ln de 2. Porém, se eu passar o módulo nela, ela vira série harmônica, ela diverge. Então ela é condicionalmente convergente, ela não converge absolutamente, a harmônica alternada. Ah, ela é condicionalmente convergente? Então, se eu mudar a ordem dos termos dela, não somar naquela ordem prefixada que a gente acostumou a ver ela, 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, mais 1/5, menos 1/6, nessa ordem ela vai para Ln de 2.
Mas como ela é condicionalmente convergente, mudando a ordem que eu somo os termos, ela vai para outro resultado, tá certo? Bom, é apenas uma coisa da seção 4.4 que eu acho interessante falar agora, porque tem justamente a ver com série condicionalmente convergente, tá? Bom, então, beleza. O teorema seguinte pode ser interpretado assim: se tomarmos uma série convergente, cujos termos são todos maiores ou iguais que zero, bom, então ela também é absolutamente convergente, porque não vai fazer diferença passar o módulo. Uma série convergente cujos termos são todos maiores ou iguais que zero, e de uma maneira completamente arbitrária, trocarmos os sinais de alguns termos, mesmo que seja um número infinito deles, a princípio estava tudo positivo, e a série é convergente. Mas ele está imaginando que você chega lá na série e coloca sinal de menos num monte de termos, que eram mais originalmente. Obteremos ainda assim uma série convergente. Quer dizer, se eu tenho uma série que já vem para mim com um monte de sinal de menos convergindo, e eu tiro os sinais de menos, meto módulo, não necessariamente ela vai continuar convergindo. Mas se eu recebo uma série que tem só sinais de mais, tudo maior ou igual que zero, e está convergindo, e eu tiro alguns sinais de mais e coloco os sinais de menos no lugar, mesmo que sejam infinitos, ela continua convergindo. Ou seja, toda série absolutamente convergente é convergente. Esse que é o teorema, tá? A demonstração dele é tranquila, tá? Bem simplesinha. A demonstração dele diz o seguinte, ó, beleza, por hipótese eu tenho uma série absolutamente convergente, então a somatória do módulo de AN converge. Então eu defino, para cada n pertencente aos naturais, eu defino os números Pn e Qn, tá certo? De maneira bem fácil de entender, o Pn é igual ao AN se o AN for maior ou igual que zero. E o Pn é zero se o AN for menor que zero. Então, digamos assim, o Pn, ele pega só os números dessa série convergente. Eu sei que a somatória com módulo converge, mas se eu tirar o módulo, eu não sei se o AN é positivo ou é negativo. Tá? Então, ele salva, ele guarda no Pn os ANs que são positivos. E quando o AN for negativo, o Pn dá zero. Então, ele pegou só positivo e quando era negativo, ele botou zero. E o Qn, ele faz o contrário. Ele chama o Qn de menos AN quando o AN é negativo, menor ou igual que zero. E chama o Qn de zero. Ele salva os negativos no Qn, só que ele salva os negativos botando um sinal de menos. Então, fica positivo. Quer dizer, tanto Pn quanto Qn são positivos. Aqui, ó. Pn é maior ou igual que zero e Qn é maior ou igual que zero. Só que no Pn estão só os valores que eram positivos originalmente. E no Qn estão os valores positivos, mas que originalmente eram negativos na série original. E no contrário deles? Bom, no Pn, quando não é positivo, eu salvo zero. E no Qn, quando não é negativo, eu salvo zero. Então, é como se elas fossem, esses Pn e Qn, é como se fosse só uma parte da sequência. Não é exatamente uma subsequência. Porque subsequência eu não poderia pegar todos os N's, que nem eles estão pegando. Teria que pegar só uma parte dos N's, N', né, da subsequência. Então, não é correto falar que o Pn e o Qn são subsequências. Mas é correto falar que eles estão salvando no Pn e no Qn, salvando no sentido de guardar, de registrar lá, só uma parte dos termos do AN. No caso da Pn, você salva só a parte positiva. No caso do Qn, você salva a parte negativa, mas mudando o sinal. Tá? Então tá aqui. Qual é a conclusão que ele chega? Ele chega à seguinte conclusão. Olha, primeiro ele dá um nome, né? Os números Pn e Qn se chamam parte positiva e parte negativa de AN. Claro, deu para entender por quê. Porque no Pn ele pegou só os AN positivo, no Qn ele pegou só os ANs negativos e botou um sinal de menos, para ficar positivo também. Então, o Pn é a parte positiva, o Qn é a parte negativa. Pn é sempre maior ou igual que zero, já deu para perceber. O Qn também é sempre maior ou igual que zero, também já deu para perceber. E se eu somo as duas, e esse é genial, né? Se eu somo as duas, dá um módulo de AN. Vou até fazer uma luzinha rápida aqui, calma aí, não fiquem putos. Só para mostrar aqui, olha só, lousa 03, lousa 03. Dá uma olhada aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, imagina, vamos dar um exemplo, vamos supor exemplo do teorema do teorema 4, né, que acho que é o número ali, teorema 4, exemplo.
para ilustrar o Teorema 4. Teorema 4. Imagina que eu tenho uma AN, que é assim, ó, vou colocar os primeiros termos aqui. Ó. Imagina que ela seja assim. Imagina que ela seja harmônica alternada. 1 menos meio, 1/3, menos 1/4, 1/5, menos 1/6, e vai embora, reticências, fechou. Essa é a N. Quem seria o PN nesse caso aqui? PN seria a parte positiva, e nos outros vai ficar 0. Então o PN seria assim, 1, 0, 1/3, 0, 1/5, 0, vírgula reticências. Tá lá. Quem que seria o QN? A parte negativa. A parte negativa seria isso aqui, ó. Dá uma olhada. A parte negativa, esse aqui é positivo, então fica 0. Só que lembra que o QN, quando ele pega o número negativo, ele bota um menos. Então vai ficar menos menos meio, que é meio. Esse é positivo, então 0. Menos menos 1/4, que é 1/4. Esse é positivo, então fica 0. Menos menos 1/6, que é 1/6. Aí o próximo seria positivo, que é 1/7, então fica 0. Reticência. Agora vocês estão vendo num exemplo prático uma sequência N, tá? Só que essa aqui não converge absolutamente, né? Ali ele está pegando uma AN que está imaginando que a somatória de módulo de AN converge, tá? Essa aqui não converge, mas não é, eu não estou usando esse exemplo para falar de convergência, eu estou usando só para ilustrar o PN e o QN. Tá certinho aqui. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó, que é o que ele comentou aqui. A hora que eu faço PN mais QN, dá o módulo de AN. E realmente, se eu somar as duas, ó, quem é que seria PN mais QN, essa sequência? Ué, 1 mais 0 é 1, 0 mais meio é meio, 1/3 mais 0 é 1/3, 0 mais 1/4 é 1/4, 1/5 mais 0 é 1/5, 0 mais 1/6 é 1/6. Reticências. Quer dizer, a hora que eu somo a PN com a QN, a hora que eu faço uma mais a outra, fiz aqui, ó, essa mais essa, e passo um traço aqui. Somei, deu PN mais QN. Olha o que que deu. Não deu exatamente a AN original, só que em módulo? Isso é a mesma coisa que o módulo de AN. Uma sequência que é o módulo de AN. Tá certo? Tá aqui, ó. Então é exatamente o que ele falou. Da mesma forma, depois eu falo desse parênteses aqui, da mesma forma, se eu fizer PN menos QN, eu volto no AN original. Claro, se eu fizer a PN menos essa, 1 menos 0, 1, 0 menos meio, menos meio, 1/3 menos 0, 1/3, 0 menos 1/4, menos 1/4. Quer dizer, PN, ponto vírgula, PN menos QN, volta no AN original, tá certo? Então, PN mais QN é módulo de AN, PN menos QN é o AN original. Ótimo. Agora, olha só, em particular, o PN... Bom, isso aqui é importantíssimo a gente observar, né? Isso aqui, porque para fechar o teorema tem que observar aquilo ali. Deixa eu falar rapidinho aquilo ali para vocês. Lousa 04. Lousa 04. Quando eu escrevi o PN dessa forma do exemplo que eu acabei de falar, eu observei que na minha sequência original tinha 1 menos meio, 1/3, menos 1/4, 1/5, menos 1/6, 1/7, reticências. Essa era a minha sequência original. A hora que eu escrevi essa é a N original, que eu peguei lá no meu exemplo. A hora que eu escrevi o PN, o que aconteceu com o PN? Ele ficou assim, ó, 1, 0, 1/3, 0, 1/5, 0, 1/7, 0, e foi embora. O que eu observo? Em algum momento essa PN fica maior do que a AN, ou fica maior do que o AN na hora que eu tenho 0 aqui, né? 0 é maior que menos meio. Mas em algum momento essa PN fica maior que o módulo de AN, se eu passar um módulo aqui e ficar tudo positivo, aí essa PN ou vai ficar igual, ou vai ficar menor, porque esse menos meio vai virar meio. Então eu percebo que a PN é sempre menor ou igual do que o módulo da AN. Pode perceber, na prática do exemplo aqui. Agora,
Outra coisa que ele fala, o QN é sempre menor ou igual que o módulo de AN também. Bom, quem que era o QN que a gente tinha pego? Eu vou repetir aqui. O QN que a gente tinha pego era 0 quando é positivo, menos o negativo. Então, ficou 0, meio, 0, 1/4, 0, 1/6, reticências. Então, resultado, você percebe que aconteceu a mesma coisa. Se eu passar um módulo no AN, ficar tudo positivo, essa QN vai ficar menor ou igual. QN é menor ou igual que módulo de AN. Então, o que, que a gente acaba de perceber com isso aqui? Olha a conclusão magistral dele. A conclusão dele vai ser a seguinte, ó. Beleza, percebemos 4 coisas aqui, que PN mais QN é o módulo, que PN menos QN é o AN. Percebemos também que a PN é sempre menor ou igual que a AN, e que a QN é sempre menor ou igual que a AN. Tá? E aqui ele até comenta, isso que eu fiz no exemplo com vocês, para cada N percentuais naturais, pelo menos um dos números é 0. Tá? Que é aquilo que a gente viu aqui. Ó. Tá? Então fica sendo sempre menor. Um é igual, o outro é menor. Né? Então é menor ou igual. Pelo teorema 1, o que é o teorema 1? É o critério da comparação. Então, se eu fizer critério da... Ó, eu já tenho por hipótese que a somatória do módulo de AN é convergente. A série do módulo de AN. Como PN é menor ou igual que esse módulo de AN, o critério da comparação, teorema 1, a convergência da série do módulo de AN implica na convergência do PN. A convergência da série do módulo de AN implica na convergência da série do QN. Então, pelo critério da comparação, as séries somatória de PN e somatória de QN convergem. Mas veja, somatória de PN, que converge, menos somatória de QN, que converge, é a somatória do AN. Tá aqui, ó. Somatória de PN menos somatória de QN é somatória do AN. Portanto, somatório de AN converge, fechou o teorema. Quer dizer, o teorema, ele se a série converge absolutamente, então ela converge. E foi exatamente o que ele mostrou. Partiu da hipótese de que somatório do módulo converge, quer dizer, converge absolutamente, chegou à conclusão de que a somatória de AN converge sem o módulo. Então, concluiu o enunciado do teorema. Série que converge absolutamente é série convergente, tá certo? Tem um último parágrafo aqui dessa sessão, que ele só comenta aqui a questão de, dada a série somatória de AN, os números que são exatamente o PN e QN que a gente acabou de ver, né? Ele só está colocando uma fórmula para eles. PN é o máximo entre AN e 0, que é isso aqui, ó. Ele é o AN, se a N for maior ou igual que 0, ou é 0 se for negativo. Dito de outra forma, PN é o max entre AN e 0, e QN é o max entre menos AN e 0. O nome disso é a parte positiva e parte negativa de AN, tá certo? Então, ele comenta um negócio muito interessante aqui no final, não é teorema, não é nada, mas é um comentário interessante. A gente acabou de ver no teorema que se a série for absolutamente convergente, então a série é convergente. E a gente usou esses PN e QN para mostrar isso. Agora, aqui no final, ele fala o seguinte, ó. Se a série for não absolutamente convergente, mas ela for condicionalmente convergente, quer dizer, ela converge sem o módulo, mas não converge com o módulo, então, obrigatoriamente, os dois, tanto a parte positiva quanto a parte negativa, a série deles vai divergir, vai dar mais infinito. E aí ele prova isso, porque ele imagina, ó, se não fosse as duas divergir, ou só uma delas iria, a outra iria convergir, ou então as duas iriam convergir. Mas o que aconteceria? Se apenas uma convergisse, digamos a PN, né? Digamos a primeira, a PN, então ela convergiria para um S. Mas aí o QN ia divergir. Então o somatório de AN ficaria S menos infinito. Ou seja, a somatória de AN divergiu, mas ele está partindo do princípio que a somatória de AN converge, condicionalmente convergente. Então ela não pode divergir da menos infinito. Então, eu não posso ter só uma convergindo e a outra não, se a somatória de AN é condicionalmente convergente. Mas vamos supor que as duas convergissem. Bom, aí, se as duas convergem, como uma mais a outra é o módulo, né? Aqui, ó, uma mais a outra é o módulo, então a série iria convergir absolutamente, e, portanto, iria convergir. Ela é, na verdade, condicionalmente convergente.
tá? Seria absolutamente convergente, que não é o caso aqui. Então, interessante é o arremate final dessa sessão que ele dá. Ele comenta, primeiro o teorema, para terminar, quando é absolutamente convergente, então é convergente, matou. E quando é condicionalmente convergente, não necessariamente é convergente. Né? Condicionalmente convergente significa, na verdade, quando é condicionalmente convergente, não é absolutamente convergente. Converge só sem o módulo. Mas o que você pode, o que você tira como conclusão de ser condicionalmente convergente? Que as duas séries, tanto a só da parte positiva, como só da parte negativa, divergem, tá? E tira também aquele negócio do capítulo da seção 4, que eu já adiantei, que diz que quando a série é condicionalmente convergente, eu posso alternar a ordem que eu estou somando e a série passa a convergir para um outro valor qualquer, tá certo? Que eu queira. Bom, ok. A última sessão para a prova é a sessão 3, testes de convergência, tá? Então ele vai falar fundamentalmente desse teste, os mais famosos, né? O D'Alembert, que é o teste da razão, e o teste da raiz, que é o teste de Cauchy, né? Aqui, teste de Cauchy, que é o da raiz, tá certo? Então, às vezes vocês já estão até meio familiarizados com isso, por causa do cálculo 2, acho, ou 3, não sei. É curtinha também a sessão, tá? Eu vou deixar para falar disso aqui, para falar em detalhes, na próxima aula, mas eu já vou adiantar a ideia dos testes, né? A ideia dos testes é a seguinte, ó. Eu quero saber se uma série converge. Então, isso aqui a gente usa muito em equações diferenciais, tá? Porque tem solução em séries de equações diferenciais. Até botei um exercício na prova lá para eles. Então, quando o AN é diferente de zero para todo N, tem que ser diferente de zero, porque vai no denominador, né? Quando a N é diferente de zero para todo N, se eu provar que o módulo de AN mais 1 dividido por AN fica menor ou igual que C, ou na verdade menor do que 1, né? No limite, né? Quer dizer, o limite suficientemente grande significa limite, né? Limite de módulo de AN mais 1 dividido por AN fica menor do que 1, então a série somatória de AN será absolutamente convergente, tá certo? Olha só que interessante isso. Então, módulo de AN mais 1 dividido por AN menor ou igual que C, que é menor do que 1, em particular, o limite módulo de AN mais 1 dividido por AN menor do que 1, isso implica que a série é absolutamente convergente, tá? Aí a gente discute em detalhes isso aqui na próxima aula. A gente comenta a demonstração, comenta esse em particular aqui, tá? Mas eu vou focar na próxima aula nesse cara. Claro que eu vou falar desse teorema também e tal, né? Mas os carro-chefes, né? Os principais, são esse D'Alembert e o Cauchy. O Cauchy é para a raiz. O Cauchy é usando a raiz enésima, né? Se a raiz enésima de módulo de AN menor ou igual que C, então a série é absolutamente convergente, tá? E aí fechou para a prova, tá? Seção 4 eu só estou comentando a questão do comutativamente convergente, até já falei um pouco hoje. Depois eu falo mais na aula que vem, mas não vai cair na prova. Na prova é até o 3, tá certo? Bom, isso é o que eu tinha para falar hoje. Eu vou agradecer muito para vocês, bravos guerreiros que aguentaram ficar aí até o final. Espero que tenha servido para alguma coisa para vocês, tenha ilustrado